Na graça, na paz do nosso Deus. Amém. Certamente todo mundo já ouviu essa interjeição, ou essa expressão bem comum no nosso dia a dia, que é falar por algum motivo, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Algo tão simples, mas que demonstra muitas coisas. Quando estamos preocupados por alguma coisa, ou quando vemos que alguém está fazendo algo que não vai dar certo, ai, ai, ai. Principalmente criança, né? Criança fazendo aquela arte assim, olha, desce daí, ai, ai, ai. Vai dar problema, vai se machucar. De muitas maneiras diferentes nós pronunciamos nossos ais diante das situações que nos preocupam. Quando a gente vê alguém se perdendo para as drogas, para os vícios, para a bebida, ai, ai. Quando a gente vê uma injustiça acontecendo, ai, ai. Quando a gente vê alguém tomando uma decisão errada, ai, ai, ai. Diante dos governantes que temos pelo mundo, quando tomam decisões erradas que preocupam o nosso futuro, ai, ai, ai. Quantas coisas nos fazem dizer ai, ai, ai. Na Bíblia acontece a mesma coisa. Diante de uma situação complicada, as pessoas diziam ai, 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 só que de uma maneira diferente. A pronúncia desse ai em grego é algo como uai, não tem nada a ver com Minas, com mineiro, é a maneira de falar ai em grego, algo parecido como uai. E Jesus disse muitas vezes uai, diante de situações que o preocupavam e ao mesmo tempo o faziam lamentar, por ver o rumo que as coisas estavam tomando, o caminho que as pessoas estavam trilhando. É o caso do Evangelho de Lucas, que nós lemos hoje. Jesus estava cercado de pessoas de todos os lados, pessoas vindas da Judéia, Jerusalém, de Tiro e Sidom. Jesus estava, na verdade, durante o Sermão do Monte, onde ele faz uma série de ensinamentos ao povo. E numa, talvez, das pausas desse momento, as pessoas correm e cercam Jesus. Diz que Jesus desceu do monte e as pessoas o cercam, não dão descanso a ele. Elas estão sedentas, famintas pela palavra, e Jesus aproveita essa situação para trazer um ensinamento muito importante aos seus discípulos e também para nós. Aquelas pessoas estavam ali porque elas queriam uma cura, um conselho, uma palavra. Diz ali o texto, até mesmo tocar em Jesus já era o suficiente. Elas queriam receber mais um pouquinho do seu poder, do seu amor. Uma cena que talvez, se nós estivéssemos lá olhando de fora, como os discípulos estavam, talvez nós diríamos, ai, ai, o que está acontecendo aqui? Talvez a gente sentiria pena daquelas pessoas, diante de uma vida tão sofrida, desesperadora, difícil, que se amontoavam para ficar mais um pouquinho junto do seu Salvador. Mas Jesus, como sempre acontece na Escritura, ele vai muito além daquilo que as pessoas ali podiam imaginar, e nós também. Jesus olha para aquelas pessoas que estão ali amontoadas na sua volta, e ele fala que aquelas pessoas são bem-aventuradas. Bem-aventurado, na linguagem de hoje, a Bíblia traduz assim como feliz. É um pouquinho mais do que feliz. Bem-aventurado é uma pessoa que é feliz por ser abençoada por Deus.
E Jesus olha aquelas pessoas pobres, famintas, clamando por um pouquinho dele, de sua atenção, querendo tocar nele de alguma forma. E Jesus diz que aquelas pessoas, famintas e sedentas, que o cercam e choram pela vida difícil, que elas são bem-aventuradas, que elas são abençoadas, que elas são as felizes da história. Certamente, se a gente estivesse lá, nós íamos olhar aquelas pessoas e dizer: coitados, coitados dessa gente. E Jesus diz: não, eles não são coitadinhos, não, eles são abençoados, eles são bem-aventurados. É que Jesus olha a situação de uma forma diferente da nossa. Elas estavam sim numa situação difícil, eram pobres, eram sedentas, famintas, tinham uma vida sofrida em todos os sentidos, mas havia algo nelas que as deixava bem-aventuradas. Toda a sua esperança estava colocada em Jesus. Toda a esperança, tudo o que elas tinham, elas estavam colocando ali aos pés de Jesus, confiando sua vida nas mãos de Deus. Elas não eram abençoadas por estar passando fome, elas não eram abençoadas por serem pobres, elas não eram abençoadas por estarem doentes ou serem perseguidas, mas elas eram abençoadas por estar com sua vida nas mãos de Jesus. E por isso que Jesus afirma que o reino dos céus é dela. O reino dos céus são dessas pessoas que confiam sua vida a Cristo, que confiam sua vida nas mãos de Deus, que veem em Cristo aquele que pode saciar sua fome, sua sede, sua miséria na vida, trazendo perdão, paz, amor, esperança, restaurando a alegria de viver em um coração que por si só não tinha mais sentido na vida. E aí Jesus diz: ai, 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 ai. Esse ai, ai, ai de Jesus não é uma sentença de condenação, mas é uma sentença de preocupação, de lamento, de cuidado. Ai, ai, ai. Ao ver a tragédia que muitos estavam passando em suas vidas sem perceber, os líderes religiosos do seu tempo eram pessoas que pensavam que ser rico, ter boa saúde, ter uma vida próspera, era sinal de que Deus estava os recompensando, porque a vida deles era correta aos seus olhos. Eles entendiam: se eu vivo corretamente, não cometo pecados, faço o que a lei manda, Deus me abençoa com riqueza, saúde, prosperidade. Por outro lado, entendiam que aquele que não tinha isso, que a vida era difícil, que era sofrida, que era miserável, eles diziam: é castigo de Deus, porque eles são pecadores e não vivem da maneira como eu vivo. Aqueles que passavam na rua e todo mundo dizia: ó, esses aí eu respeito, esses são bons. Aqueles que todo mundo queria ser como eles, não como aqueles pobres miseráveis que cercavam a Jesus. E Jesus olha para essas pessoas que se orgulhavam de sua vida e diz: vocês não são os bem-aventurados. Jesus diz: ai de vocês que têm uma vida confortável, ai de vocês que estão com o bolso cheio, ai de vocês, porque essas coisas em que eles confiam, é que essas pessoas colocavam a sua esperança,
de forma alguma poderia lhes trazer perdão, vida, salvação. Jesus mostra o oposto daquilo que nós muitas vezes imaginamos. Bem-aventurado não é aquele que tem uma vida com tudo do bom e do melhor. Bem-aventurado é aquele que está com o coração em Cristo. Assim como tem muita gente pobre e miserável que não tem o coração em Cristo, tem muita gente rica e com dinheiro que tem o coração em Cristo. Então o aspecto aqui não é ser rico ou ser pobre, o aspecto aqui é confiar em Deus como o Senhor de sua vida. Jesus lamenta porque essas pessoas ricas e poderosas, líderes religiosos, não confiavam a sua vida nas mãos de Deus. Eles confiavam em si mesmos, na sua riqueza, nas coisas que eles tinham, na maneira como eles enxergavam a vida e a si mesmos, no cumprir de suas cerimônias religiosas, nos dízimos, nos guardar os sábados, em todas essas coisas. E a eles Jesus diz: ai, 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 ai de vocês, o caminho está errado. Não é isso que vai dar a vocês uma vida bem-aventurada. Se nós pudéssemos estar lá naquele dia, será que nós estaríamos entre aqueles que Jesus apontou como bem-aventurados? Ou apontaria a nós como aqueles que recebem a sua advertência, o seu ai? Estaríamos entre aqueles que colocam a confiança em Cristo ou aqueles que colocam a sua confiança em si mesmo? Eu não sei vocês, eu vou falar de mim. Eu sinceramente não sei. Eu digo isso porque tem momentos na minha vida que de fato eu me sinto como aquelas pessoas que são chamadas de bem-aventuradas e se amontoavam junto a Jesus, porque há momentos na vida que eu me sinto frágil, que eu me sinto perdido, que eu tenho medo, que eu tenho aflições, que eu tenho dores, preocupações, e que eu clamo a ajuda de Cristo em minha vida. Mas tem momentos, ou se tem, em que eu acho que eu sou melhor que os outros. Afinal, eu vou na igreja, tanta gente não vem. Há momentos que eu acho que a minha fé é maior que a dos outros. Há momentos que eu me coloco no lugar e na posição de julgar outros, a quem coloco como inferior a mim mesmo, a quem eu julgo como mal. Há muitos momentos que eu ajo igual aos líderes religiosos no tempo de Jesus, pelos quais ele lamenta. Eu acho que não sou só eu assim. Todos nós somos assim. Todos nós andamos de um lado para o outro, ora precisando e necessitando muito de Cristo em nossa vida, e outras horas se achando aí a última bolachinha do pacote, se achando mais importante do que realmente somos. Quando olhamos para nós mesmos, nos orgulhamos de quem somos, da nossa vida, da nossa fé e das coisas que fazemos, do nosso comportamento, ai, ai, ai. Tem algo errado. Mas quando olhamos para nós mesmos e vemos que nós somos pobres e miseráveis pecadores, que nós não merecemos nada de Deus para não ser o seu castigo, que eu não sou melhor do que o outro só porque eu cometo pecados que eu julgo ser diferente, e que eu preciso desse Deus todos os dias da minha vida, é nesse momento que Deus vai dizer que eu sou um bem-aventurado. A fé que nós carregamos no coração desde o batismo é a fé que nos mostra que nós sim somos pobres e miseráveis pecadores. É a fé que nos faz sedentos e famintos, pobres de espírito,
que necessitam de Cristo em sua vida a cada passo do seu caminho, a cada dia, que faz com que a gente reconheça que sem Cristo na nossa vida, nós não somos absolutamente nada, nós não temos nada, nós não valemos nada. E quando temos Ele, quando estamos com Ele, somos bem-aventurados, porque temos tudo, mesmo quando nos falta tudo. A vida cristã é assim, é cheia de situações contraditórias, mas o contrário que aconteceu com esses líderes religiosos no tempo de Jesus, a quem Jesus lamenta, a quem Jesus diz ai, ai. Na fé, nós temos sempre a oportunidade de voltar atrás e reconhecer que nós falhamos, que nós caímos, que nós não demonstramos amor a Deus, ao nosso próximo, como deveríamos demonstrar. E ao mesmo tempo podemos olhar para a cruz e ver nela aquele que se entregou por nós, deu sua vida para nos dar o perdão e para nos transformar. E através deste que se entregou por nós na cruz, nós que somos dignos de pena aos olhos de Deus, somos feitos seus filhos bem-aventurados. Não porque nós temos em nós algo de bom, mas porque Cristo fez em nós algo bom. Ele nos perdoa, Ele nos salva, Ele nos dá uma nova vida. Por isso, para quem está na fé em Jesus, não tem ai, ai, ai. Para quem está na fé, mesmo quando a gente se comporta como um fariseu e um saduceu, para quem está na fé, sempre é tempo de ser bem-aventurado. Bem-aventurado sob as bênçãos desse Deus, que entregou seu Filho por nós, para nos salvar e transformar. Como é bom saber que nós temos todos os motivos do mundo para sermos condenados por Jesus, mas pelo seu amor e misericórdia, Ele nos salva e transforma o ai, ai, ai em bem-aventurado. A Ele seja toda a honra, toda a glória para todo sempre. Amém.